Olá pessoal, tudo beleza? Então vamos para a nossa próxima aula, nosso próximo vídeo. Vejam só, no último vídeo vocês aprenderam como fazer essa planta aqui, que é a planta de locação. Mais uma vez, o que é que ela representa? Ela localiza a minha edificação dentro do meu terreno. Hoje nós vamos aprender a fazer a planta de situação. E qual a diferença entre elas? A planta de situação, ela serve para indicar a localização do nosso terreno dentro do logradouro. Então não importa mais a localização da edificação em si, mas sim do nosso terreno. Beleza? Então vamos começar. Mais uma vez, voltando no arco e linha média, agora minto, o arco e linha fina nós vamos utilizar para fazer. Utilizamos o retângulo e vamos definir novamente o tamanho do nosso terreno. Eu vou afastar aqui um pouco para o lado para não ocupar tanto espaço, tá bom? Não ficar tão poluído. Qual o tamanho do meu terreno? 12 por 20. Nós já definimos isso no último vídeo, ok? Beleza. Fiz o meu terreno e eu tenho que identificar, esse seria o meu terreno, onde minha edificação está localizada dentro do logradouro. Digamos, e aí vai depender de onde você vai construir o seu projeto, digamos que esse terreno esteja em um loteamento composto por quadra de 6 lotes. Então, o que é que eu faria aqui? Ó? Copy, faria um lote, mais 2 lotes aqui para a esquerda e lotes aqui em cima. Então, esse, por exemplo, seria o meu loteamento, um dos blocos do loteamento. Mas eu não tenho só esse bloco, tem outros blocos, nós vamos representá-los. Mas o que é que eu preciso fazer a priori? Primeiro, tenho que definir aqui a distância da minha calçada, do meu passeio. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Também com arco e linha fina. Faço um retângulo envolvente aqui nos meus lotes, ó, beleza? E vou fazer um offset. Normalmente a calçada ela tem de 1,80 ou o passeio de 1,80 a 2 metros. Então vamos colocar que o nosso passeio é de 2 metros, tá? Então digita 2 no offset e faz o nosso passeio. Vou explodir esse retângulo, beleza? Para poder fazer o offset separado e apagar esse retângulo que a gente havia feito de referência. Tranquilo. O que é que eu tenho depois do meu passeio? Tem a minha rua. A rua, contada de limite do terreno a limite do próximo terreno, que seria a rua do outro lado, geralmente tem 12 metros. Então, eu tenho 2 metros de passeio de um lado, 2 metros de passeio do outro e 8 metros de rua. Então, eu vou dar um offset aqui do limite do meu passeio de 8 metros, só para representar a minha via de fato. A rua considera-se vai da largura do terreno ao outro, mas já desconta o passeio. Então, se ela tem 12, 2 de um lado e 2 do loteamento da frente, da quadra da frente, então a rua em si terá 8 metros. Então, offset 8 para cá, offset 8 para cá também, ok? Para fazer o nosso terreno. E em seguida, vou simplesmente copiar tudo que eu fiz aqui, ó, com passeio e tudo, para os outros lados. Só o offset aqui, 8 que não foi, desse lado, mas, agora sim. Então, o que é que eu faço? Vou copiar meu terreno e vou inserir aqui, ó, em cada um dos lados do passeio, tá bom? Então, aqui, faço também para os lados. Ó. Vou delimitando. A mesma coisa aqui, ó, tenho que ter offset também, aqui no caso, explode. Na verdade, já está explodido. Offset de 8 aqui também, ó. Para terminar a minha rua, ok? Aqui também, offset de 8 para fazer a minha rua. E aí, vou só copiar mais uma vez esses retângulos. Copiar, que seria a minha quadra de loteamento. E se apenas uma das formas de fazer a planta de situação. Copiar novamente, deveria ter aproveitado outro copy. Acabei me apressando. Beleza. Isso é apenas uma das maneiras de fazer. Então, teoricamente, já tenho aqui ó, uma quadra, outra quadra, certo? Em qual dessas está inserido o meu terreno? Bom, vamos dizer que ele está inserido nesse aqui, ó. Nesse aqui do meio. Então, esse aqui eu vou mudar para o arco e linha média, para ele ficar mais com a espessura maior e que eu possa visualizar ele mais fácil. Ficou alguma linha por cima aqui, do terreno vizinho. Então, eu vou, na verdade, explodir o meu terreno, tá? E explodir esse aqui vizinho, para poder alterar, explodir de cima também, para poder alterar o layer das minhas linhas. Então, eu venho aqui com o pincel e faço. Beleza, então destaquei o meu terreno aqui.
O que é que eu tenho de informação ainda? Veja só, pessoal, na prática, essas quinas acima de esquinas não existem ou não deveriam existir, porque as curvas das esquinas elas devem ter o raio de giro mínimo de um carro. E que raio mínimo de giro é esse, de veículos? É de 3 metros. Então, como é que a gente representa esse raio de giro aqui? Utilizando o fillet, que arredonda os nossos cantos. Então, eu vou clicar aqui no fillet, ok? Hoje simplesmente fill, enter, fillet, e vou, primeiro, lembram, faz tempo que a gente não utiliza o fillet, mas lembre-se, digito R para dizer que eu quero informar o raio, ok? E que raio é esse? O meu raio é 3, que é o raio de giro mínimo de um veículo. Então, eu venho aqui, faço esse giro, enter novamente, vou fazendo. Depois a gente apaga essas linhas que sobraram, o giro em todos os cantos, ok? O que sobrou aqui, pessoal, eu posso deletar, tá? Essas linhas que sobraram aqui são excessos. A gente sobrepôs alguns retângulos a outros e então ficamos com alguns excessos. Ó. Tem que deletar às vezes 2 ou 3 vezes. Tudo bem. O que falta filetar também, eu não posso só filetar o raio externo, eu tenho que filetar também o interno, tá? E como é que a gente faz isso? Tenho aqui com o meu retângulo e tudo. Eu tenho que fazer o meu fillet do raio interno, o fillet do raio externo, ou seja, o raio externo aqui que é 3 metros, menos o tamanho da minha calçada, para ficar proporcional. Então, eu vou utilizar o fillet, 3 do raio externo menos 2 da calçada dá 1. Então, R, 1, Enter. E aí, faço o raio interno da minha calçada. Ok? Bem simples. Eu fui em todos os raios internos aqui. Beleza. Por que eu não vou fazer esses cantos externos aqui, professor, dos outros lados? Porque eles nem vão aparecer na nossa planta. Nós vamos focar provavelmente só nesse pedaço. Beleza? Quando a gente for plotar lá. Então, o que é que vocês vão fazer agora? Falta o quê? Bom, achurar, ainda com lei Ashura, ó, arc, Ashura, indicando que esse é a sua edificação. Então, é o seu terreno, Ashura. Utiliza o ANSI 31 para fazer essas linhas. Posso dar uma distância maior entre esta ponto 10, botar pelo menos ponto 30, para não ficar muito poluído. Ok? Dou um Enter. Achurei o meu terreno, então eu sei que esse é o meu lote. Poderia também simplesmente copiar esse desenho aqui para dentro, mas eu não acho tão interessante, porque a função da planta de situação não é essa. Não identificar a localização da sua edificação, e simplesmente do lote. E o que, é que eu vou fazer aqui? Vou adicionar os textos com o nome das ruas e numeração dos lotes, tá? Então, vou aqui, ó, annotate, T3, na verdade aqui os nomes eu quero maiores, então eu vou colocar aqui T5, 1 para 50. Eu não estou com todos os tipos aqui, então vou utilizar o T3 mesmo, meu arquivo não está completo. Simplesmente vou inserir o texto aqui, tá? E colocar aqui, por exemplo, rua ou avenida PAC UFESA. Só um exemplo, tá? Vocês colocam o nome da rua que é. Ficou muito pequeno o meu texto, de 3, 1 para 50, é um texto pequeno, então teria que aumentar provavelmente esse texto aqui até talvez um maior, até um T com 8 milímetros. Então, simplesmente poderia vir aqui e mudar a altura do meu texto, tá? Então, aqui ele está com ponto 10 de altura, poderia colocar aqui com 2 talvez. O texto daqui na planta de situação ele tem que realmente ser bem grande, porque a planta de situação ela vai ser impressa provavelmente na escala 1 para 200. Então, nós temos que aumentar o nosso texto. Então, localizo aqui a avenida, coloco o nome em todas elas, coloco o nome das ruas, tá? Obviamente mudaria o nome, tenho que botar que ruas são essas aqui, a numeração do lote. E aqui eu vou colocar também, cotar a distância entre o meu lote, o passeio, tá? Então, eu posso colocar aqui no meio do desenho mesmo. E o tamanho do passeio, tá bom? Então, claro, sempre tendo cuidado para ficar tudo no mesmo alinhamento. Perfeito.
Do mesmo jeito para o outro lado aqui, ó. Distância do meu lote até o passeio. E aqui não precisaria nem informar a largura da rua, porque já está na beira da rua aqui. Então é isso, pessoal. Vejam que é bem tranquilo, tá? Fazer a planta situacionada, eu acho que é a planta mais fácil que se tem, só tem que ter alguns cuidados. Qualquer dúvida, pode entrar em contato